Crianças, vamos então para a nossa última aula de hoje, aula de história. Hoje é dia 12 de 4 de 2021, tá? A atividade é essa, está na apostilinha da 8ª semana. Tá bem lá no finalzinho da folhinha. Vocês vão folhear a apostilinha, vão encontrar, acho que é a última ou a penúltima folha, tá? A atividade de hoje é sobre a vila aqui do Brasil, a primeira vila chamada São Vicente. Essa vila faz parte aqui do território aqui do estado de São Paulo, tá? Existe essa vila até hoje, claro que foi modificada, tá? Não é do jeito que era lá em 1532, há muitos anos atrás. Não, modificou muita coisa, tá? Porque conforme os anos vai passando, a paisagem vai se transformando, né? A cidade ali era uma vila, hoje é uma cidade, então vai se modificando ao longo do tempo, tá bom? Essa vila, criança, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar essa linha do tempo. Antes de falar sobre essa vila, vou mostrar essa linha do tempo pra ficar mais fácil, tá? Aqui então fala sobre a história do Brasil. Nós temos uma caravela, que é a embarcação usada pelos portugueses na época. Aqui na setinha, ó, fala em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Que falava, né, o que cada espaço é de cada país. Por exemplo, na época, o mundo, o território ali do mundo foi dividido em dois, tá? Tinha ali um pedaço que pertencia a Portugal, né, os portugueses, e outro espaço que era aos espanhóis, tá? A Espanha. Então, esse tratado, por que é Tordesilhas? Porque Tordesilhas é uma vila lá da Espanha. Foi, né, lá nessa vila que assinaram, né, com canetinha lá deles, assinaram esse tratado aí de acordo, um acordo. Só que eles, né, não cumpriam muito com esses acordos aí. Foi em 1494. Daí em 1500, crianças, quem chegou aqui foram os portugueses, né? Porque ao lado que o Brasil tá, pertencia, né, ali na divisão que eles fizeram no tratado, que pertencia aos portugueses, né? Aquela área. Daí em 1500 chegaram os portugueses aqui, né? Só que ali tá escrito descobrimento, mas os portugueses, né, não foi bem descobrimento, porque aqui já tinha pessoas que viviam aqui, que era quem? Os índios viviam aqui, né? Era uma terra que já pertencia, já era habitada por alguém, por ser humano, né? Que era dos índios. Então, em 1500 chega aqui os portugueses e ficaram aqui por 30 anos, né? Aí procurando material valioso, né? Ouro, pedras preciosas. Mas nesses 30 anos, né, foi um período difícil, então eles só colonizaram aquela parte, né, não é que colonizaram, ficaram naquela parte, né, ali de território de litoral, de água, da praia. Então ali, o que eles viam naquele território? Muitas árvores, né, e uma árvore muito valiosa, chamada pau-brasil. A madeira dessa árvore era muito boa para fabricar móveis, né. Então o que eles fizeram? Eles chegaram aqui no Brasil e fizeram um acordo com o índio. Em troca do índio cortar essa madeira para eles davam para os índios, né, alguns objetos que os índios assim não tinham. Por exemplo, machado, canivete, faca, espelho, alguns tipos de tempero. Então, eles fizeram uma troca, tá? Em troca dos índios cortarem da madeira para eles, davam essas coisas que os índios precisavam, tá? Então, por 30 anos, continuou assim. Passado algum tempo, ó, em 1530, começou o período da colonização. Colonização, né, que é colônia, né? São pequenas vilas ali, conjuntos de pessoas. Por que teve a colonização? Porque eles queriam evangelizar os índios, né? Porque os portugueses eram católicos, eles queriam, né, colocar ali a religião deles, porque os índios, eles tinham vários deuses, né? Deus Tupã, tinha um monte lá que eu não lembro agora, né? Tinha o deus da lua, deus do raio, deus do trovão, deus do sol, né? Eles tinham vários deuses. E os portugueses, eles queriam, né, ali evangelizar, né? Tanto que eles trouxeram os jesuítas para fazer esse trabalho, né? Os jesuítas, eles eram padres que ensinavam ali a nova religião. E outro objetivo também da colonização era, né, proteger o território que eles tinham aqui no Brasil, porque tinha ali os outros países que estavam de olho, né, estavam querendo tomar esse território. Então eles
que eles fizeram? Né? Então eles começaram ali fazer pequenas vilas, né? Fazer um engenho de produção, pequenas casas, veio mais pessoas lá da Europa e começou todo esse período aí de colônia, né? De colonização, onde surgiram as primeiras vilas. Bom, aqui o mapinha tem mais, né? Aí a história do Brasil até chegar nos dias de hoje, mas vou parar por aqui, tá? Pra gente voltar pra nossa aula. Eu vou ler para vocês então esse textinho. No ano de 1532, chegou a primeira expedição colonizadora no Brasil, liderada por Martim Afonso de Souza, e contando com cerca de 400 pessoas, eles fundaram a primeira vila, chamada São Vicente, tá? Então a vila de São Vicente, ela, né, ali produzia cana de açúcar, né? Então os portugueses trouxeram lá da África os africanos para trabalhar aqui no engenho de cana de açúcar. Eles trouxeram aqui os africanos como escravo. Então daí nesse momento não eram mais os índios que trabalhavam para eles, eram os escravos africanos, tá? Eles trouxeram lá da África quando começou então ali aqui no Brasil a escravidão, tá? E daí eles usavam essa mão de obra então dos africanos, né? E produzia aqui a cana de açúcar, né? Plantavam canavial, tinha ali o engenho que transformava a cana em cana de açúcar, né? Nesse melado, e era depois vendido, né? Lá para Europa, né? Para Portugal, outros países da Europa também, tá? Então foi aí o momento aí de agrícola, né? De plantação. Vou continuar a ler para vocês aqui, tá? Mas quais foram os motivos para Portugal resolver colonizar o Brasil, né? Então, qual foi o motivo? Ó, foram vários, tá escrito vários errados aqui, né, crianças? Vamos arrumar certinho aqui, ó. É Aqui embaixo tá escrito errado, tá escrito vários, né? Então, é vários. Foram vários. Um deles foi o medo de perder a posse, né, dali do território, né? O desejo de aumentar também o império deles, aumentar ali a terra e o dinheiro. E a intenção de evangelizar os índios e conseguir vantagem mercantilista, né? Então o objetivo o que era? É continuar tendo a posse dali da terra, né? Da terra e do povo que vivia ali, que eram os índios. Aumentar o império deles, né? Com a venda, eles arrecadarem mais dinheiro com a venda lá na Europa. A intenção de evangelizar os índios, que os índios tornassem, né, ali seguidores da religião deles, que eram católicos, né? E conseguir vantagem mercantilista. O que é isso, né? Transportar ali, ó, as coisas que achavam bom aqui no Brasil para outros lugares e vender, né? Então, esse era o objetivo de tornar aqui o Brasil uma colônia, um lugar, né, com casas, com construções, né? Porque até então as casas que tinha ali era precária e tinha as ocas dos índios, né? Então não tinha o que temos hoje, tá? Então muitas coisas se mudou desde lá até os dias atuais, tá? Então vamos responder as perguntinhas. Número 1. Qual foi a primeira vila fundada no Brasil? Foi a Vila de Santos, São Vicente ou São Paulo, né? Foi a Vila de São Vicente, tá? Número 2. Quem liderou a expedição para colonizar o Brasil? Tá bem aqui, criança, ó. Olha quem fez, ó. Martim Afonso de Souza foi a pessoa que liderou, né, essa expedição. Liderou quer dizer que ele era como fosse assim um presidente, um prefeito, tá? Ele que organizou ali, ele que mandava assim, que fazia as regras, o que eles iam fazer, tá? Isso que significa liderar nessa situação. Número 3. Quais foram os motivos que levaram os portugueses a colonizar o Brasil? Então vamos lá. Aumentar o império, a riqueza? Sim. Evangelizar os índios, tornar eles, né? Os índios não, ali tá escrito índio não, criança. Ó, pro ler uma coisa que não tá escrito não. Vamos ler direito, né? Evangelizar os piracaenses. Não tem nada a ver, né? Nós não estamos falando dos piracaenses nesse momento. Não estamos falando de nós, tá? Evangelizar os índios? Sim.
construir barcos? Não, né? Isso não é o objetivo. Não eram os motivos que levaram os portugueses a colonizar aqui o Brasil. Nada a ver, né, crianças? Número 4. Circule a imagem que mostra o momento de evangelização dos índios pelos jesuítas, né? Qual imagem aí que mostra, né, os jesuítas, né, fazendo aí o momento deles aí religioso, né, que tem uma cruz, né? Então vocês vão observar aí qual que é e vocês vão circular, tá? Bom, crianças, vou passar um videozinho para vocês que eu achei bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Que vai falar bem aquilo que nós, né, aprendemos até o dia de hoje, tá? Eu venho ensinando vocês já há um bom tempo sobre o descobrimento do Brasil, sobre o período, né, pré-colonial, sobre a chegada dos portugueses, sobre vários, né, sobre as primeiras vilas. Eu falei de mais de uma vila já. A aula de hoje foi uma revisão. E esse vídeo que eu vou passar para você é de outra pessoa, né? Encontrei na internet. Mas é um vídeo interessante, que vai falar de tudo aquilo que eu falei para vocês até hoje, tá? Então prestem atenção. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a origem das primeiras vilas no Brasil. Tudo começa há muito tempo atrás, com a chegada dos portugueses a uma nova terra, depois chamada de Brasil. Mas essa terra já tinha donos, os índios. Bom, índios era como os portugueses os chamavam. No início, eles, os portugueses, até tentaram uma amizade com os índios, dando-lhes presentes, como espelhos, facas, machados, entre outros. E em troca, os índios ajudaram os portugueses na exploração do pau-brasil. Mas essa parceria não deu muito certo, porque os índios não eram acostumados com um trabalho duro, pesado. Então, 30 anos depois, os portugueses deram início à dominação dos índios e à exploração das terras no Brasil. Com a fundação das primeiras vilas, esse processo é chamado de colonização. Então, em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso de Souza, comandante dessa expedição, fundou em 1532 a Vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Foi uma das primeiras vilas no Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava cana e se produziu açúcar, para ser vendido na Europa. Essa produção teve a ajuda dos negros escravizados. A fundação de vilas era uma forma de garantir que o território ocupado pelos portugueses ficasse sob o poder de Portugal. Por isso, as vilas apresentavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa: a Casa da Câmara, que era a sede da administração; a cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara; o pelourinho, a coluna de pedra ou de madeira que servia para afixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se uma vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia mais de 120 casas, o colégio dos jesuítas, o mosteiro de São Bento, a igreja de São Francisco. E em diversas áreas do Nordeste do Brasil foram construídas vilas ligadas à produção de açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. O cultivo de cana e a produção de açúcar nos engenhos foram as principais atividades desenvolvidas. Quase todo o trabalho nos engenhos era feito por africanos escravizados. A localização do povoado ajudou bastante na realização dessas atividades, já que a área tinha solo fértil e fácil acesso à água. Além disso, havia um porto natural perto de Olinda, o que facilitava o envio do açúcar para a Europa, que era feito por navios. Logo, o povoado passou a prosperar. E em 1537, Olinda tornou-se vila. Em 1676, Olinda passou a condição de cidade.
Igrejas e casarões, erguidas na época dos engenhos de cana-de-açúcar, são importantes exemplos da arquitetura e de modos de vida daquele período. Em 1982, devido à sua riqueza histórica, Olinda foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Bom, criança, No aqui vídeo de hoje, vocês viram, né, esse vídeo que fala sobre a história, então, da Vila de Olinda, né, até os dias atuais. Hoje ainda tem alguns casarões que pertencem àquela época, que foi construído naquela época, né, e que hoje, né, é um patrimônio cultural, né, que não pode estar modificando, tem que deixar do jeitinho que é, né. Então, fala bem sobre as vilas, né, em especial aí a Vila de Olinda, tá, que foi a primeira vila construída no Brasil, que até então não tinha, né, cidades, não tinha nada que vocês construíam, que vocês veem, né, até nos dias atuais, tá bom? Terminamos então a nossa aula de história, crianças. Boa aula para vocês e até logo, tá? Até amanhã.